Fala pessoal, muito boa noite. Vamos estar passando aqui hoje um pouco do contexto, né, do que o mercado hoje fez, né, tanto o índice como o Ibov e o dólar. Tendo em vista aqui no nosso canal, tem aí o link aí no nosso canal, é postado, né, diariamente, a todo tempo, a partir do momento que a gente está vendo as oportunidades, a gente vai dar a nossa entrada ali, a gente está colocando nossa visão, né, do mercado, do que pode estar acontecendo. E quem quiser estar mais por dentro aqui do Trade Contest, né, tudo que está acontecendo, segue a gente lá no nosso canal, aí tem aí, no link embaixo aí, segue a gente lá, dá um joinha, compartilha aí, para você estar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do mercado, né? Bem como aqui também no nosso canal, né? Se você quer receber mais conteúdos, né? Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha aí para grupos que vocês tenham. Por mais que a pessoa hoje não tenha um interesse, mas ela começa a ver um pouco, né, e conhecer algo novo. Que nós temos que a todo momento estar se renovando, estar buscando conhecimento, né? E o melhor e o maior investimento, na minha visão, é sobre investir em nós mesmos. Então, nunca é demais o conhecimento. É a única coisa que ninguém vai tomar da gente, é o conhecimento. Então, se você puder dar essa forcinha aí e compartilhar para o grupo que você tem, né? Com certeza você deve ter um grupo aí de família, um grupo de amigos aí, trabalho. Então, compartilhe esse vídeo aí, ative aí a notificação aí, bem como também o nosso perfil lá também, para estar recebendo conteúdo sobre o mercado financeiro. Nós estamos aqui para estar passando conteúdos bons, qualidade, né? E tenho certeza que vai ajudar muito aí vocês aí no dia a dia, mesmo por questão de curiosidade, né? Entender um pouco, né? Então, muito obrigado aí desde já, agradeço aí. Então, falar um pouco sobre o cenário hoje, né? Na parte da manhã eu tinha colocado lá no Reels e no Stories sobre a probabilidade de que o índice, o Ibov e o dólar poderiam estar fazendo, né? E como a gente pode ver, o dólar hoje ele abriu com esse candle aqui, ó. O dólar hoje abriu exatamente com esse candle aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Exatamente esse candle aqui. Deixa eu marcar ele assim, ó. Aqui. Pronto. O dólar abriu nesse candle aqui. E observe que o índice, desculpa, o Ibov. E perceba que ele não conseguiu renovar a máxima que a gente tinha aqui. A gente tinha uma máxima. Então, ele abriu hoje, o Ibov, às 10 horas da manhã. Esse candle aqui abriu, ele não conseguiu renovar essa máxima aqui. E quando ele mostra para mim que ele não conseguiu renovar uma máxima, o que ele mostra? Ele me deixa aqui uma probabilidade de que o preço ele pode estar vindo cair ou até mesmo corrigir. Só que na minha visão, para ele cair e vir buscar essas mínimas aqui, ele precisava estar perdendo principalmente essa região aqui, pelo menos, ó. Para ele estar caindo bruscamente, porque se a gente observar dentro de um cenário maior, o Ibov aqui está nos 60 minutos. Se a gente colocar o Ibov, eu vou pegar esse candle aqui, ó, a máxima e a mínima desse candle aqui, e vou mostrar um negócio para vocês. Observe, esse candle aqui, que é o último candle de impulsão. Se a gente pegar esse candle aqui e colocar no diário, aqui, observe que é exatamente o movimento desse último preço aqui. Então, ele precisava estar perdendo, tá vendo? Ele precisava estar perdendo esse preço aqui, para ele voltar a cair. E observe que ele não conseguiu perder essa região aqui, ó. Essa região aqui, não conseguiu perder essa região aqui. Então, o que eu fiquei observando? O preço veio aqui muito rápido, não conseguiu renovar a máxima, ele veio caindo. Ele mostrou para mim uma
bandeira. Observe aqui. Ele fez uma bandeira, certo? A partir do momento em que ele fez essa bandeira, o que eu comecei a observar também? Eu puxei a fibra dessa mínima até essa máxima aqui. A máxima de sexta-feira, que foi a última máxima de sexta-feira que ele fez, porque hoje ele abriu aqui, só que ele não fez máxima. Observe que não fez máxima. Então, eu peguei desse fundo com essa máxima aqui e observe onde o preço rejeitou. Exatamente a região de 61% da fibra. Com a média de 20 períodos aritmética alinhando ao preço, ficando flat, e ele veio aqui para fazer uma correção também na média de 10 períodos exponencial. Então, quando ele me deu esse cenário aqui, esse contexto aqui, 61, fazendo aqui uma correção desse movimento, não conseguiu perder essa mínima aqui que eu tinha interesse e segurou nesse ponto aqui, o que o Ibov nesse contexto me mostrou? Que ele tinha uma probabilidade de continuar esse movimento primário, que é um movimento que ele fez uma impulsão, uma correção, para fazer novamente a impulsão. E o que eu fiz no índice? No índice, eu estava no 5 minutos, e quando ele fez esse movimento, eu peguei a minha compra exatamente nesse ponto aqui, ó, no índice. Nesse ponto aqui. Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Por quê? Observe que me deu aqui um candle de rejeição também. Aonde? Na minha média de 200 períodos e na minha média de 400 períodos, nos 5 minutos. E não só isso, eu tinha também o terceiro toque nessa LTA. Iniciou aqui, deu o primeiro toque, o segundo toque, o terceiro toque nessa LTA. Então, quando ele confirmou para mim o terceiro toque nessa LTA, e deixou para mim esse candle aqui de rejeição, esse pequeno doji aqui, nesse ponto aqui, eu fiz a minha compra aqui, o meu stop ficou no fundo, tá? Como vocês podem ver lá no Stories, lá no Reels lá do meu Instagram, e peguei o movimento até esse ponto aqui. Aqui eu fiz uma parcial. Aqui eu fiz uma parcial. Nesse ponto eu fiz uma parcial. Na média, o preço veio, ficou trabalhando nessa área de valor. Tá vendo? Observe que aqui é uma área de valor também, ó. É uma área de valor. Então, ele veio brigar nessa área de valor. Eu fiz a minha compra na região de interesse, indo para a área de valor, tá? Tem um videozinho aqui no... Também... Eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo um cardzinho falando sobre esse contexto de região de interesse e área de valor. Quando ele veio para a área de valor, ele ficou consolidando. Como eu já tinha feito aqui a minha parcial, eu deixei o meu stop praticamente abaixo da minha média de 10 períodos. O preço ficou brigando. Realizei uma outra parcial nesse ponto aqui, quando ele perdeu essa máxima aqui, e saí na minha operação total exatamente nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui foi onde eu zerei a minha operação, porque aqui para mim é uma região de interesse. Aqui para mim é uma região de interesse. Se a gente puxar aqui, observe, ó, é esse fundo aqui relevante anterior. Então, eu fiz a minha saída aqui e observe que depois que ele pegou na minha saída, ele começou a trabalhar abaixo dela. Então, aproximadamente aqui deu aproximadamente aqui para mim 1.300 pontos, onde eu fiz duas parciais, né? Então, um risco aí de 120 pontos praticamente, com 1.300 pontos que eu peguei aqui nesse gain. Foi uma operação de aproximadamente 1h30, mais ou menos, 2 horas. E eu deixei ele fluir, por quê? Porque eu já tinha feito, a princípio, no início, um trade aqui, ó, nesse ponto aqui. Por quê? Pelos 2 minutos, a gente observar, 2 minutos, eu tinha também essa outra região aqui, ó, demarcada, que era esse topo. Aqui, tá vendo? Ó como ele coincide essa máxima aqui
com esse topo aqui, esse topo com esse topo. Eu tinha essa região aqui marcada já para o movimento de hoje no índice. Quando o preço abriu exatamente nessa região de interesse aqui, que ela rejeitou, se a gente aumentar o tempo gráfico maior, a gente vai ver que essa região de interesse aqui, ela está exatamente numa região de... Está aproximadamente numa região aí de... Calma, deixa eu ajustar mais aqui. Eu peguei desse ponto para esse aqui, ó. Aqui, eu peguei desse último topo que ele fez aqui para esse ponto aqui. Observe que ele veio na região de 50%. Ele acabou perdendo essa região de 50%. Então, quando ele perde essa região de 50%, que ele me dá aqui esse gatilho, houve a rejeição dessa região de interesse, que é uma região aqui atrás, que já tinha demarcado como região de interesse. O preço veio, abriu acima dessa região, pegando toda a liquidez que tinha aqui, porque acima de topos existe liquidez acima de topos e abaixo de fundos, liquidez acima de topos, liquidez. Eu tendo esse conhecimento que aqui acima existia liquidez e que abaixo também existe liquidez, o que eu esperei o mercado fazer? Voltar. Assim que ele voltou, eu fiz uma venda nesse ponto aqui, stop aqui, e saí exatamente nessa região aqui da VWAP diária. Me deu aí aproximadamente aí um trade de aproximadamente 650 pontos já. Então, depois que eu peguei esse trade de 650 pontos, o que eu fiz? Eu esperei o mercado movimentar. Eu até comentei lá que o mercado estava consolidando aqui, esperar ele sair, fazer um movimento para poder pegar novamente uma boa oportunidade. E a oportunidade que eu peguei aqui foi exatamente esperando esse contexto do índice alinhar com esse contexto do IBOV, e foi o que aconteceu. Observe a hora que deu esse contexto aqui, ó. 10h46 da manhã, foi a hora que deu essa oportunidade que eu peguei aqui, o meu trade aqui, nesse ponto aqui, no stop aqui. 10h46, se a gente ir lá para o IBOV, observe, exatamente a hora em que eu peguei o trade no índice, ó, foi aproximadamente em torno de 10h46, mais ou menos, que foi no final desse movimento aqui, ó, porque esse candle aqui abriu às 10 horas, então ele levou praticamente 1 hora para poder se desenvolver, fechar. Eu peguei exatamente na correção, na rejeição desse movimento aqui, peguei o índice aqui e deixei o trade embora, fluir, onde me pagou em 1.300 pontos, num tempo aí de mais ou menos umas 2 horas aproximadamente. Então, esse foi o meu trade hoje que eu peguei no índice, peguei na rejeição dessa área de interesse, onde o preço pegou a liquidez, abriu com gap de alta, eu peguei todo esse movimento de queda, saí na VWAP diária, esperei o mercado desenvolver novamente aqui para mim, porque aqui ele estava dentro de uma área de valor, ele veio para uma região de interesse, onde eu tinha o terceiro toque de uma LTA, eu tinha a média de 400 e de 200 passando pelos 5 minutos nessa região aqui, um fundo, região de interesse, 3 toques numa LTA, com a confluência dos 60 minutos do IBOV. Fiz a minha compra aqui, parcial nessa região, segunda parcial após sair dessa área de valor, e sair exatamente nessa região aqui, topo, onde ele renovou esse topo aqui, me dando um topo maior, que era exatamente esse fundo aqui, anterior, que ele veio para ser testado. Tá? O que a gente pode estar vendo para o índice amanhã? Vamos tomar como base o IBOV. O IBOV amanhã, ele pode estar vindo corrigir até esse ponto aqui, para estar trocando polaridade, tá? Se bem que ele já testou aqui, mas ele pode estar vindo amanhã, vamos dizer, de 9 até as 10 horas, o índice, né? Pode estar vindo buscar essa região aqui, ó, tá? Que ele tem espaço para ele andar ainda, então ele pode estar vindo
Caso amanhã o índice abra com gap de alta, acima dessa região aqui dos 127.650, ele pode estar fazendo o quê? Ele pode estar vindo até aqui, tá? E esperar o Ibov, para quê? Para o Ibov abrindo também amanhã. O Ibov amanhã vindo nessa região aqui, ó. O Ibov amanhã abrindo próximo dessa região aqui, às 10 horas, nesse ponto aqui, o que ele pode estar fazendo? As médias já podem estar vindo para cá alinhadas, ele pode estar vindo aqui, sentir essa região e voltar a cair novamente, tá? Sendo que ele tem esse ponto aqui para estar vindo testar ainda. Então, ele pode estar vindo tranquilamente amanhã testar essa região aqui, trocar polaridade, confirmar a troca de polaridade e está caindo para cá. Tendo em vista que o índice abrindo com um gap, o índice abrindo com esse gap de alta, como eu mencionei aqui, ele pode estar vindo até essa região aqui, que é uma troca de polaridade também. A gente olhar nos 60 minutos, aqui é a região de 50% desse movimento todo aqui, ó. Desse movimento aqui. Então ele pode estar vindo aqui, fazer a correção em V e tá fazendo isso aqui, tá? Então, muita atenção amanhã na abertura do índice. O índice amanhã abrindo acima dessa máxima aqui, região dos 127.600, ele tende a vir até nessa região aqui. Observe que a média de 400 já está aqui na cara dessa troca de polaridade, essa região. Então ele pode estar vindo aqui, fazer essa volta em V, andar de 9 até as 10 horas nesse ponto aqui, até que o Ibov abra, próximo dessa região também, o Ibov rejeita, joga o índice para baixo, acompanhando todo esse movimento aqui, vindo fazer o quê? Vindo fazer uma pernada maior, vindo fazer esse movimento aqui, ó, de impulsão, correção e fazer uma impulsão ainda maior. Ou pode até mesmo fazer isso aqui, ó. Vem aqui, volta em V, segura aqui, nessa região aqui, para estar novamente subindo ou ficar trabalhando dentro desse ponto. Então, é muito interessante que o índice amanhã abra para nós acima dessa região aqui. Ele precisa abrir acima dessa região dos 127.560, para que ele faça o quê? De 9 até as 10 ele vem até esse ponto aqui, tá? Segure aqui e o Ibov com isso, o Ibov venha, abra perto dessa região aqui, troca polaridade e faça o quê? E volte a cair também, tá? Caso ele trabalhe acima dessa região aqui, ó, o índice também vai acompanhar o movimento. O índice também tende a acompanhar o movimento, tende a fazer o quê? Tende a trabalhar também acima dessa região aqui, tá? Mas, pelo que o cenário está mostrando para nós, o contexto está mostrando para nós, o que acontece? O índice veio durante um bom tempo de uma consolidação. Tá? Observe que isso aqui é uma consolidação. Ele veio durante um bom tempo dessa consolidação, o índice. Então, observe como ele está consolidando durante esse bom tempo. Certo? Então, se a gente pegar esse caixote aqui e replicar ele para baixo, ele praticamente cumpriu esse alvo aqui, desse caixote para baixo, e cumpriu aqui, certo? Então, essa assimetria de mercado, o índice já veio pegar. Porém, existe uma força muito grande nesse ponto, tá? É aí que nós vamos ver amanhã, talvez, ele abrindo nesse ponto aqui, nós vamos ver qual que é o interesse nessa área, se é interesse comprador ou se tem um interesse vendedor, porque o cenário mostra para nós, o que o contexto está mostrando para nós? O mercado vem de uma queda, ele consolidou, ele continuou esse movimento de queda. Então, dentro de um contexto gráfico, o que o preço ele tende a fazer? Vir aqui, essa região aqui, troca polaridade nesse ponto todo aqui e
continua o movimento dele primário, esse movimento primário, certo? Então, é isso que, assim, que a gente espera que o preço faça. Ele vem aqui, caiu, consolidação, distribuiu, vai voltar para fazer uma correção, corrigiu, rejeitou essa região, trocou polaridade aqui, entra a força vendedora, onde era uma força compradora aqui, que era um suporte, ele vai se tornar uma resistência. Resistência, o preço vai embora. Então, essa é o que a gente espera que o mercado faça, porém, a gente sabe que não é bem assim, mas a gente tendo esse contexto em mente, a gente tendo essas regiões marcadas, né, mapeadas, a gente espera que o preço faça isso, e o preço fazendo isso, nos dando um gatilho de entrada em time frame mais baixo, a gente consegue entrar a favor desse movimento vigente de baixa para dar sequência no preço cair. Então, vamos aguardar amanhã que o preço faça o quê? Que o preço no índice abra acima dessa região aqui, venha, toque nessa região de interesse e volte a trabalhar em uma queda, confluência com o nosso Ibov. Tá? Então, vamos aguardar que o preço faça isso amanhã no índice. Caso o preço abra nessa região aqui abaixo desse fechamento, eu vejo o preço consolidando também até o Ibov abrir. Né? Eu vejo ele fazendo essa consolidação. Um ponto de interesse para venda é somente ele perdendo esse ponto aqui. Se ele perde esse ponto aqui, aí ele pode vir aqui, troca a polaridade para mim, para vir buscar esse fundo aqui que ele ainda não testou ainda. Então, se ele abra amanhã abaixo dessa mínima aqui, eu espero que ele faça o quê? Perca aqui, me dê um gatilho perdendo essa LTA, me dê um gatilho aqui, eu entro vendido, tendo em vista que eu tenho esses pontos de correção aqui para estar saindo o meu trade, tá? Então, é esperar todo esse contexto amanhã para que a gente tome a nossa decisão, tá? Já no dólar hoje eu fiz uma operação, no dólar exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Por que eu fiz essa operação? O dólar ele veio em uma alta, né? Já está vindo numa alta aí desde o dia 9 aí, e está fazendo as suas correções naturais. Então, observe que o dólar já chegou a corrigir até praticamente quase 50% desse movimento, dessa pernada de alta. Ele me dando esse contexto que ele veio corrigir até 50% desse movimento de alta, o que eu tinha aqui? Eu tinha o preço abrindo próximo dos 50%. O preço abriu acima dos 50%. Aqui, 50% aqui. O preço abriu acima da 61%. Quando o preço abre para mim acima da 61% desse movimento, mesmo eu tendo em vista que o mercado está numa tendência de baixa secundária, que é uma correção, está fazendo a mesma coisa ó, em V, foi o que ele fez, é isso aqui que eu espero que o índice amanhã faça, tá vendo? Ó? Veio, praticamente trocou polaridade nessa região aqui, ó, trocou polaridade e continuou esse movimento. Então, é esse movimento aqui que eu espero que o índice amanhã dê para nós. Esse movimento aqui, tá? Exatamente isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Corrige aqui, isso aqui, tá? O índice. Que foi exatamente o que o dólar fez. Ele veio, movimento de baixa, corrigiu aqui e hoje ele andou aí praticamente 50 pontos depois desse ponto aqui de correção. Porém, eu não peguei esse movimento, eu peguei apenas esse movimento aqui, onde eu também informei no Rios, informei lá no meu Instagram, desse possível movimento que o dólar poderia fazer. Qual foi o movimento? Se a gente observar, o dólar, ele abriu nessa região aqui. Certo? Abriu nesse ponto aqui. Quando ele abriu nesse ponto, que ele não consegue renovar essa máxima, que ele caiu, só que eu tinha, no momento, as médias todas alinhadas aqui abaixo. Elas estavam passando tudo aqui embaixo. Eu, com esse contexto das médias passando aqui embaixo, o que eu falei no meu Reels e no meu vídeo? Eu coloquei num time menor e eu falei o seguinte, falei, ó, tá fazendo uma consolidação aqui, o que eu vou esperar que o dólar faça? Eu vou esperar que o dólar venha,
e saia desse caixote aqui, só que ele precisa sair com um candle de força, tá? Ele precisa sair com um candle de força e precisa que volte com um candle de correção sem volume, sem força, para mim poder pegar ele alinhado às médias. E olha o que aconteceu. As médias alinhadas aqui. Quando aconteceu esse movimento, estavam já as duas médias fora, porque o preço já movimentou. Enfim, mas vocês podem ver lá, tá? No meu Instagram, lá no meu perfil, que as duas médias estavam totalmente fora. Foi onde eu peguei aqui e saí exatamente nesse ponto aqui, ó. Saí aqui tranquilo, fiz uma entrada aqui, um stop de 2,5 pontos e saí nesse ponto aqui. Depois desse movimento, o mercado consolidou e voltou a cair. Como eu já estava comprado aqui no índice, eu deixei somente o índice porque eu já tinha feito aqui o meu trade no dólar, um trade muito bom, e estava no segundo trade do índice. Então, deixei o mercado ir embora, não quis fazer mais nada no dólar, mas observe que ele deu aqui um gatilho de entrada nesse ponto aqui, ó, onde deu para nós aqui um pullback pós-rompimento, né? Ele deu aqui para nós pullback pós-rompimento, por quê? O mercado veio, fez o pullback, teve o rompimento desse pullback aqui, pullback pós-rompimento com as médias todas alinhadas. Aqui deu um pullback pós-rompimento, tá? A gente fala muito na mentoria sobre esse movimento aqui. Se você observar o pós, o pré, o no rompimento e pós-rompimento, o pivô, o pullback acontece praticamente o tempo todo. Então, tá? Na mentoria, quem tiver interesse lá, no link da bio, tem lá os contatos, pode estar chamando a gente para a gente estar conversando, tá? E a nossa mentoria é individual. Por quê? Eu no caso, né, observei que quando você faz ela individual, as pessoas elas conseguem entender melhor o comportamento do mercado. Elas tiram melhor as suas dúvidas, né? Então, você individual, você tem mais tempo para estar explicando, de repente, para a pessoa de uma forma mais detalhada. E eu preferi estar fazendo isso de uma forma individual. O valor é o mesmo em grupo. Porém, tem pessoas que às vezes não gostam de fazer em grupo, porque tem dúvidas, tem uma certa vergonha, então prefere fazer ela individual. Então, a gente faz online, individual. O conteúdo é o mesmo conteúdo da mentoria em grupo, porém, o individual você consegue, entendeu? Absorver mais, você consegue tirar mais a sua dúvida. Então, quem tiver aí interesse em estar fazendo a mentoria, né, individual, de forma online, a gente vai estar, só está chamando a gente aí que a gente conversa. Tem também as mesmas coisas que tem em grupo, vai ter a sala onde a gente vai estar acompanhando todo o contexto diário do mercado, tá? Eu não passo, o call aqui na tela por questão de regulamentação da CVM, mas eu falo o que está acontecendo e auxilio, né? Um exemplo aqui, isso aqui hoje foi falado. Isso aqui foi falado. Se você for lá no meu Instagram, lá você vai ver que eu mencionei falando aqui, eu tinha que esperar após essa consolidação o preço sair com candle de força, ele vir com candle sem força, com candle de correção negativo, sem força, para mim poder fazer a minha compra, para o preço continuar alinhado às médias. Eu fiz até o desenho, lá no meu Instagram tem, do movimento que ele poderia estar fazendo. Ele fez o movimento e quem estava ali na hora que viu esse movimento conseguiu pegar e ter aí um gain aí de aproximadamente aí 10 pontos com stopzinho de 2 pontos. Então, é um ponto significante no dólar. Então, observe, voltando aqui. Ele deu aqui uma oportunidade, tá? Por quê? Se a gente olhar aqui nos 5 minutos, observe que ele fez o rompimento. Observe que ele fez o rompimento dessa região aqui, ó. Teve o rompimento desse ponto aqui, ó. O preço vem aqui, veio, fez um pivô, fez um rompimento aqui. Quando ele faz o rompimento aqui, o que ele deu? Deu um gatilho nesse ponto aqui, o preço veio, pegou e caiu no pós-rompimento. Pegou aqui, corrigiu aqui embaixo, segurou. Então, o dólar hoje deu boas oportunidades, né? E eu falei, eu não peguei porque eu estava no índice já, numa segunda operação no índice, e deixei o preço embora tranquilamente, né? O que a gente vê para o dólar amanhã?
O dólar, ele já... Calma aí. O dólar, como a gente pode ver, ele já andou bastante numa alta e está fazendo as suas correções. Ele está próximo da região de 50%. Tá? Então, o que ele pode estar fazendo amanhã o dólar? O dólar, eu vejo ele igual ali o índice. Caso o dólar amanhã abra abaixo desse fechamento aqui, ele tende a vir até aqui, 50% desse preço, trocar a polaridade aqui nesse ponto aqui e voltar a subir para fazer um pullback nesse ponto aqui, ou trocar a polaridade também nessa região aqui. Então, se o índice amanhã abrir naquele cenário que eu mostrei, acima do fechamento, e de 9 até das 10, o índice for naquele região que eu tinha mostrado anteriormente, o dólar pode vir aqui, abrir nesse ponto aqui e ficar até as 10 horas aqui, para depois ele tomar uma direção, dependendo de como abrir o Ibov, de como abrir lá fora, o mercado lá fora, todo o cenário, ele pode voltar para cá novamente, ou pode perder essa região, fazer um pullback aqui e vir buscar essas mínimas aqui. Então, nós temos que aguardar o mercado abrir. O que é interessante para nós amanhã? Que o dólar abra abaixo desse fechamento que ele fez, próximo dessa região de 50%, da região do 5,155, segure aqui até o mercado à vista abrir, o mercado lá fora também abrir, junto com as notícias e jogar o preço para cima. Para isso, o índice precisa fazer o quê? O índice precisa abrir exatamente acima desse fechamento aqui, vir até aqui, rejeitar para fazer essa correção juntamente com o Ibov. Tá? Então, é isso que eu vejo amanhã para o índice e para o dólar. O índice, acima dessa região, segurar na região dos 128.870, juntamente com o Ibov, respeitando essa região dos 126.160, jogando o preço para baixo. O Ibov jogando o preço para baixo, ele empurra o índice para baixo e automaticamente o dólar abrindo próximo da região do 5,155, não conseguindo levar esse ponto aqui, rejeitando aqui, dando para nós os gatilhos de entrada, tudo, confirmando para nós esse movimento aqui. Ele pode estar voltando para cá, abrindo aqui, pode estar voltando para cá, para vir testar essa região aqui, onde tem uma liquidez que ele ainda não veio buscar. Tá? Então, é isso que eu vejo para o índice, é isso que eu vejo para o dólar, olhando eles sempre alinhados. Tá? O índice mais alinhado ainda ao Ibov, porque o movimento do Ibov puxa bastante o índice. Tá? Então, pessoal, essa é a minha visão que eu vejo aí para o índice e para o dólar amanhã. Tá? Amanhã à noite eu vou estar vindo novamente fazer esse contexto diário do que aconteceu o dia, das entradas no qual eu fiz aqui, e para a gente estar alinhando diariamente aqui o que o preço pode estar fazendo. Tá? E como eu falei lá no início, com certeza você tem algum grupo aí, da família, grupo de amigos, então salva esse vídeo, manda para os grupos aí, compartilha o pessoal, tá? Por mais que a pessoa hoje não tenha interesse em operar na Bolsa de Valores, mas ter conhecimento, tá? E o nosso intuito aqui é isso, é passar um pouco do nosso conhecimento aqui para as pessoas irem se familiarizando ao mercado financeiro, ao mini índice, ao mini dólar, que elas comecem a entender um pouco para, quem sabe, futuramente elas queiram entrar, né, nesse mercado aí, que é um mercado amplo, um mercado extremamente amplo aí, né, e produtivo, tem muita coisa para acontecer ainda aí. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Ative o sininho, compartilhe, tá? Para vocês receberem as notificações e segue a gente lá, tá? No Instagram. Lá tem praticamente todo momento, desde de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, o tempo todo é conteúdo sobre o que o preço vai fazer, o que o preço pode fazer, a probabilidade, né? A gente não sabe o que ele vai fazer, mas dentro do nosso contexto a gente tem uma probabilidade que aconteça. E hoje, tudo que nós mostramos ali, o preço aconteceu. Então, para nós é uma satisfação ter vocês aí nos acompanhando, que nos deixa mais motivados a estar produzindo conteúdos, né, para ajudar
vocês aí, né? E quem sabe um dia vocês tenham interesse de estar fazendo a mentoria junto com a gente, vocês já estão dentro, né, desse ambiente, vocês já sabem como que a gente vê o preço, como que a gente vê esse contexto gráfico, né, todos os dias. Isso vai facilitar ainda mais o conhecimento quando estiver lá dentro da nossa mentoria. E como eu falei, mentoria individual, o mesmo valor da coletivo, tá? E assim, né, particularmente, se hoje eu tivesse uma opção, não, lá atrás tivesse essa opção de fazer uma mentoria individual, eu preferia, porque você tende a tirar suas dúvidas e fica muito mais fácil você entender, você sozinho, né? Porque no grupo, às vezes, tem muita dispersão, muita conversa, por mais que a gente trave ali a sala, mas as pessoas conversam muito mais. Então, espero que você goste do conteúdo, agradeço aí e tamo junto aí. Muito obrigado a todos, tenha uma ótima noite, fique com Deus.